Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e nós viemos aqui trazer para vocês um conteúdo comparativo entre o pensamento ocidental, cultura ocidental, civilização ocidental e o pensamento, a sabedoria, a filosofia, a teologia do pensamento, especialmente do hinduísmo, dos Vedas. O título da nossa videoaula de hoje é O Caçador e o Homem Contemporâneo. Quem será mais primitivo, mais rude, mais atrasado? O caçador ou o homem contemporâneo? Quem será mais avançado, mais evoluído, mais sábio, mais ponderado? O caçador ou o homem contemporâneo? Então aqui a gente vai usar como pano de fundo a história narrada pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu do caçador Mrigari e Narada Muni. A história do caçador Mrigari. Introdução. Em seu Amrita Pravahashya, Srila Bhaktivinoda Thakur faz o seguinte resumo deste capítulo. A pedido de Sri Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou o famoso verso do Srimad Bhagavatam que começa com Atmaramas Chamunayo. Ele explicou este verso de 61 maneiras diferentes. Lembrem-se de Nimai Pandita, que foi o maior erudito de seu tempo, lógico, inteligência divina de Deus. E aqui o Sr. Chaitanya resgata um pouquinho de Nimai Pandita. Analisou todas as palavras, escrevendo cada uma delas com suas diferentes conotações, acrescentando as palavras cha e api. Ele descreveu todos os diferentes significados do verso. Concluiu então que todas as classes de transcendentalistas, gyanis, karmis e yogis utilizam esse verso de acordo com a sua própria interpretação, de acordo com suas próprias motivações egoístas, mas se ao invés disso rendessem-se a Krishna, pois é isso que o próprio verso sugere, seriam capazes de compreender o verdadeiro significado dele. A esse respeito, Sri Chaitanya Mahaprabhu narrou uma história sobre como o grande sábio Narada converteu em grande Vaishnava um caçador, e como Parvata Muni, amigo de Narada, apreciou isto. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 24. A palavra Nirgranta, utilizada nesse verso, Atmaramasyamunayo, é aplicada como um adjetivo que modifica Muni e Atmarama. Outro significado que vou revelar agora indica a associação com o devoto. Agora explicarei como é que, através da associação com os devotos, mesmo um Nirgranta pode converter-se em devoto. Esse foi o verso 226. A palavra Nirgranta refere-se àquele que está livre dos nós materiais da ignorância. Refere-se também àquele que está além de todos os princípios reguladores prescritos na literatura védica. Também refere-se àquele que não tem conhecimento. Pode ser, então, um transcendentalista, mas também pode ser um tolo. A palavra Muni também significa pássaro e abelha. A palavra Nirgranta refere-se às pessoas tolas. Pela misericórdia de Krishna, tais criaturas entram em contato com o sadhu, o mestre espiritual, e assim ocupam-se em serviço devocional. Então vocês conhecem a história de Mrigari, do caçador. Narada Muni vê animais que tinham sido
flechados, tinham sido atacados, se contorcendo de dor. Então ele queria saber quem é o responsável. Ele viu que tinha um caçador escondido atrás de uma árvore com arco e flecha. Então Narada Muni fica muito preocupado com o sofrimento dos animais e também com as reações que aquele caçador, que aquela alma espiritual iria ter que passar nessa vida e em vidas futuras. Então, esse caçador tinha uma característica peculiar, né? Ele não matava instantânea imediatamente os animais. Ele tinha um coração muito cruel. Ele sentia prazer em ver os animais se contorcendo. Então, pelas instruções, pela associação com Narada Muni, o caçador abandona aquelas atividades, quebra o arco e flecha e se torna um grande devoto. Ao ponto de, quando Narada Muni volta, numa visita esporádica junto com Parvata Muni, o caçador já Vaishnava, né, sai correndo em direção a Narada Muni, mas aquele caçador cruel, que gostava de ver os animais sofrendo, ele simplesmente encontra animais, formigas no meio do caminho, e simplesmente retira-as com um pedaço de pano da sua roupa, não esmagas. Então vejam, né, um caçador cruel, que gostava de ver animais sofrendo, ele não pisava, não esmagava nem ao menos formigas. O nível, a purificação da consciência que esse caçador teve. Eu vou ler alguns versos, né, alguns highlights desse capítulo 24 do Madhyakanda, para a gente ter algum foco, para extrair a hipótese que a gente está querendo com essa pesquisa. Aqui então, capítulo 24, Madhyakanda. Narada Muni avistou um veado deitado no caminho da floresta, trespassado por uma flecha. Tinha as patas quebradas e contorcia-se, padecendo de dores lancinantes. Verso 240. Eu estava me perguntando se todos os javalis e outros animais que estão semi-mortos pertencem a ti. Narada Muni perguntando por caçador, que respondeu, sim, o que dizes é verdade. Narada Muni então perguntou, por que não mataste os animais logo de uma vez? Por que deixaste os moribundos, trespassando-lhes os corpos com tuas flechas? O caçador respondeu, meu caro santo, meu nome é Mrigari, o inimigo dos animais. Meu pai ensinou-me a matá-los dessa maneira. Então aqui tem um ponto interessante. Veja que, apesar de certa dose de crueldade, certa dose de sadismo no caçador, ele está falando o quê? Que ele está simplesmente seguindo o que o pai dele ensinou. Então lembre-se que o método de produção antes da Revolução Industrial, antes da segunda metade do século XVIII na Europa, o método de produção era artesanal, era feito pelos artesãos, né? Ou seja, um sapateiro produzia os seus sapatos em sua casa. É lógico, numa produção muito mais limitada, mas a qualidade era outra. Então, geralmente, esse sapateiro iria ensinar seu filho, e o seu filho ia ser um sapateiro e assim consequentemente. Exatamente como o sistema de Varnashram na Índia. As pessoas nasciam filhos de brahmanas, kshatris, e aprendiam as atividades dos seus pais. Nas eras passadas, isso é muito importante salientar, nas eras passadas as pessoas tinham a influência dos gunas muito mais definidas. Geralmente os filhos de Brahmana tinham mais influência do modo da bondade, os filhos de Kshatriya influência do modo da bondade, mas muito mais do modo da paixão. Já hoje em dia não, Kalo, Shudra, Sambhava. Na era de Kali todos são Shudras. Isso se perde, né, essa cultura artesanal, se passar o conhecimento de pai para filho, do sistema de Varnashram. Nesse aspecto, o caçador, o Mrigari, ele estava agindo de maneira dhármica, porque era o que ele tinha aprendido com o pai dele, e especialmente
do lugar onde ele estava, né, no meio da floresta, a única maneira que ele tinha para subsistência é caçar os animais e comê-los. É lógico que isso não atenua o fato do caçador ser muito rude, ser muito iletrado, uma pessoa estúpida, mas para uma pessoa no nível de consciência dessa, com grande influência do modo Tamaguna, assim como um caiçara, um pescador, esses são os meios de sobrevivência deles. Então, nesse sentido, o ato deles não é tão pecaminoso. Verso 243. Quando vejo os animais semi-mortos sofrendo, sinto um imenso prazer. Aqui é o ponto que eu frisei também, né, a questão do sadismo, da crueldade do caçador. Isso realmente estava um pouco em demasia, isso estava fora da curva. O caçador normalmente ele mata os animais para comê-los. Aqui não, aqui ele estava sentindo prazer com isso. Então, antigamente, sempre existiu violência no mundo material e sempre vai existir. A gente observa isso no Srimad Bhagavatam. Mas antigamente a violência era basicamente cometida pelos kshatras, pelos representantes militares da sociedade, né? Os kshatras, eles tinham permissão para usar essa violência, e essa violência quase sempre é usada de maneira justa, para proteger os fracos, oprimidos, para que houvesse justiça na sociedade. Mas, especialmente na sociedade moderna e contemporânea, existe muita violência simplesmente por prazer. No caso dos psicopatas, tudo bem que pode-se argumentar que eles têm um distúrbio mental, mas isso cresceu muito nos últimos anos, né, nos últimos séculos, e cada vez mais a sociedade vem se tornando cruel, né? Uma sociedade onde uma pessoa simplesmente adquire uma arma de fogo e sai atirando nos colegas, nos ex-companheiros de escola, nos professores, ou então a machadinha usada para deferir, né, o crânio de crianças que são extremamente inocentes e incapazes de se defender. Isso mostra o nível de sordidez, de crueldade de uma sociedade. Então essa crueldade ela é totalmente patológica, totalmente insana e totalmente desproporcional. Não deveria estar na sociedade, assim como essa crueldade em nível bem menor também habita o coração do caçador Omrigari. Narada Muni prosseguiu: meu querido caçador, tua ocupação é matar animais. É como se fosse o dharma daquela pessoa no modo de ignorância. O dharma do caçador, do caiçara, do pescador, é caçar esses animais para a própria subsistência. Não é que eles vão fazer isso por lucro ou por prazer, ao menos quando a coisa está equilibrada. Eles vão fazer isso por uma questão de subsistência, de manutenção do corpo. Então o pecado para eles a reação pecaminosa é bem mais reduzida para eles nessa circunstância. Esta é uma pequena ofensa de tua parte. Vendo isso é exatamente o que Narada Muni fala. Mas quando deliberadamente causa a eles dor desnecessárias, deixando os moribundos tudo desfacelado, lá mutilado, cometes pecados muito grandes. Esses são pontos a serem enfatizados para a gente poder fazer um paralelo com a nossa sociedade atual. Dessa maneira, associando-se com o grande sábio Narada Muni, o caçador ficou um pouco convencido de sua atividade pecaminosa. Portanto, ficou um tanto amedrontado, receando as suas ofensas. Aqui tem um aspecto muito positivo. Qual foi a reação do caçador diante da represália de Narada Muni? Ele simplesmente mandou Narada Muni para aquele lugar, falou um palavrão, deu as costas e atacou Narada Muni e tirou uma flecha? Não.
aquilo plantou uma semente de desconfiança, uma pulga atrás da orelha do caçador. Será que o que eu estou fazendo é correto? Isso tudo que Narada Muni está falando, será que eu vou ter que pagar essas reações grandes? Será que eu vou ter que sofrer imensamente por causa disso, assim como Narada Muni está dizendo? Então aqui diz que ele ficou com medo. Isso já é um primeiro passo. Não é que ele foi arrogante, orgulhoso, os símbolos dessa sociedade atual, e simplesmente mandou as favas, vá para aquele lugar, Narada Muni. Não, ele aceitou aquilo e ficou amedrontado. Ele acolheu aquilo. Então ele ficou receando as suas ofensas. Não é que ele ficou indiferente, totalmente rebelde. Essa é outra palavra importante para a nossa sociedade atual. Não é que ele se rebelou contra as instruções de Narada Muni, não. Ele é a princípio amedrontado, receando, ele as acatou. Então o caçador reconheceu que estava envolvido em atividades pecaminosas e disse: desde a minha tenra infância, exatamente como a nossa sociedade atual. Apesar disso não ser uma desculpa, mas todos nós, na nossa sociedade atual, comemos carne, temos acesso a sexo ilícito, drogas, especialmente bebida alcoólica, desde a tenra infância. Né? Tudo isso é aceito, se não até mesmo considerado moral. Pode ser um pouco destrutivo, mas tudo isso é moralmente aceito nessa sociedade. A gente vem fazendo isso desde a infância, então numa sociedade com esse arcabouço, isso se torna uma atividade corriqueira, se torna um costume, um ato moral dentro dessa sociedade. Agora eu me pergunto como posso livrar-me dessa quantidade ilimitada de atividades pecaminosas. Aqui já o caçador Mrigari dá um passo grande, né? Ele já consentiu que estava se prejudicando e agora ele quer a reabilitação, ele quer saber como ele pode se libertar dessas atividades pecaminosas. Não que tudo bem, que está tudo certo e que a nossa civilização é uma grande civilização, apesar de estar indo para o buraco. Não, ele tomou consciência, né? Eu estou no fundo do poço e eu preciso sair. Como é que eu faço? E ele está aceitando, né, de bom grado, as instruções, a associação com Narada Muni. O caçador prosseguiu: meu caro senhor, por favor, diz-me como posso aliviar-me das reações de minha vida pecaminosa. Ou seja, ele já está querendo ser instruído, ele já está aceitando praticamente Narada Muni como guru, como mestre espiritual, como tutor. Agora, rendendo-me completamente a ti, Karpanya Deshopahat Swabhava, caio a teus pés e lotos, por favor, liberta-me das reações pecaminosas. Então, assim como no verso 7 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, aqui é um momento clássico, heróico, que a diva começa a sair do mundo material, quando ela se rende ao mestre espiritual. Aqui um momento importante, né? Aqui o Sada, né? O processo de Bhajana Kriya do caçador, após plantar a árvore de Tulasi em frente à tua casa. Quem fez exatamente a mesma coisa? A prostituta seguindo as instruções do caçador. Então, prostitutas e caçadores também podem se purificar e se tornarem pessoas santas, porque a sociedade atual é totalmente cética, né? A existência de pessoas santas. Às vezes eu vejo devotos céticos em relação a isso, simplesmente por seguir as instruções do devoto puro, do mestre espiritual. Então ele plantou a plantinha de Tulasi e cultivou e adorou. Deve circumbular essa plantinha de Tulasi diariamente, servi-la dando-lhe água e outras coisas, e sempre cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Certo dia, enquanto conversava com seu amigo Parvata, aqui já é o produto, né? O fruto maduro da devoção, a gente pode ver agora. Narada Muni pediu-lhe que fosse consigo visitar seu discípulo, o ex-caçador.
Com muito entusiasmo, o caçador pôs-se a correr em direção ao seu mestre espiritual, mas não pôde cair para prestar reverência a Dandavatis, pois havia formigas que corriam daqui para ali, próximas a seus pés. Ao ver as formigas, o caçador afastou-as com um pedaço de pano. Após dessa maneira deixar o chão livre de formigas, ele caiu prostrado para prestar suas reverências. Que transformação! Ao caçador, boas qualidades como não violência, rimsa, as quais desenvolveste, não causam muito espanto, pois aqueles que se ocupam no serviço devocional ao Senhor jamais se inclinam a causar dor a outros devido à inveja. Guardem isso. Portanto, aqui é o último verso. Portanto, acabo de narrar o incidente do caçador. Quem ouve esta narração ao Falashruti pode compreender a influência proveniente da associação com os devotos. Aqui um verso importante no Bhagavatam, que fala sobre essa potência do serviço devocional. As mulheres, os homens de quarta classe, as tribos incivilizadas, selvagens, os caçadores e muitos outros nascidos em famílias baixas, bem como os pássaros e as feras, podem ocupar-se a serviço da Suprema Personalidade de Deus, que age de maneira muitíssimo esplêndida, e trilhar o caminho dos devotos recebendo lições deles. Embora o oceano de ignorância seja imenso, eles conseguem atravessá-lo. Qual é então a dificuldade reservada àqueles que são avançados em conhecimento védico? Que esse verso falado por Shuka é o canto dele, o segundo canto, capítulo 7, verso 46. Por que isso não acontece nos dias atuais? Por que as pessoas não se rendem ao devoto, às pessoas santas? O pessoal que é um pouco cético, né? Meio santomé em relação a isso. De acordo com o Bhagavatam, Nivritta Tarshairu Pagyamanat Bhava Shadha Shotra Nanobhiramat Ka Utmashloka Guna Anuvadat Pumar Virajeta Vina Pashubnat. Essa palavra é importante, Pashubnat. Alguém que causa sofrimento, alguém que mata animais. Pashubnat. A glorificação da Suprema Personalidade de Deus é realizada no sistema Parampara. Aqui ele já explica a fórmula do sucesso, né? Isto é, ela é transmitida de mestre espiritual a discípulo. Essa glorificação é saboreada por aqueles que deixaram de ficar interessados na falsa e temporária glorificação desta manifestação cósmica. Bhoktaram, desculpem, Bhoga Shwarya, as pessoas estão muito interessadas em Bhoga, gosto dos sentidos, e Aishwarya, opulência, riqueza, poder, fama. As pessoas não se rendem ao Senhor. As descrições do Senhor são o remédio correto para a alma condicionada que se submete a repetidos nascimentos e mortes. Portanto, quem se negará a ouvir tal glorificação do Senhor, quem vai querer ouvir os passatempos de Krishna, do Sr. Chaitanya, do Sr. Nityananda? Mas existe alguém. Exceto alguém que é um açougueiro, um matador de animais. Aqui ele está falando, o Pashugnat, aquelas pessoas que matam animais em sacrifício karma candia, que isso, de certa forma, ainda está de acordo com os Vedas, né? É kármico. Mas a atividade, né, hoje em dia, de um açougueiro, né, de um matadouro, isso é totalmente vicármico, né? As pessoas irão certamente sofrer por essas atividades de matarem animais ou por serem cúmplices dessas atividades. Como é que eu sou cúmplice de um matador de animal, de um açougueiro? Simplesmente comendo o produto do homicídio, que é a carne, consumindo esse produto. Exceto alguém que é açougueiro ou aquele que prefere matar seu próprio eu, o Atmaha, uma pessoa que não está interessada em conhecimento espiritual e só quer saber de gozo dos sentidos. Então aqui está, aqui é como se fosse um grande portão de entrada
nos passatempos de Krishna, né? Estou me lembrando agora da Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Que tem um portão e escrito, né, em latim, não, aqueles que entram aqui jamais sairão. Na verdade, se alguém quer entrar nos portões da consciência de Krishna, do conhecimento científico a Deus, se essa pessoa não está interessada em autorização, em verdade absoluta, ou se ela é um matador de animais, um comedor de carnes, essa pessoa jamais vai conseguir entrar. Entretanto, se um homem civilizado mata regularmente animais no matadouro para manter sua pretensa civilização, sua língua apenas, valendo-se de métodos científicos e de máquinas para matar os animais, não se pode sequer calcular o sofrimento que o aguarda. As ditas pessoas civilizadas julgam-se muito avançadas em educação, mas desconhecem as estritas leis da natureza. Religião. Segundo a lei da natureza, é uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente. Tem uma versão mais genérica, né? 1.0, na civilização egípcia. Nem podemos imaginar os sofrimentos porque passará aquele que mantém um matadouro. O Bhagavad Gita descreve os patifes tolos como Mayaya Paritagyana, capítulo 7, verso 15, o que indica que, embora superficialmente educados, Maya arrancou-lhes o seu verdadeiro conhecimento. É esse tipo de pessoa que lidera a sociedade humana nos dias de hoje. São os governantes atuais. O Srimad Bhagavatam descreve-os também como Anda Yatandahir Upanyamanaha. Esses patifes são, na verdade, cegos, e não obstante lideram outros cegos. Por seguirem tais líderes, as pessoas sofrem dores ilimitadas no futuro. A despeito do dito avanço, tudo isto vem acontecendo. Quem está a salvo, quem é feliz, quem não tem ansiedade nos dias atuais. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Mais de 2 milhões morreram nos campos de trabalho da antiga União Soviética, os arquipélagos Gulag, especialmente na época de Stalin. Tem gente que diz que o número é muito maior que o massacre judeu. Porém, só no Brasil, 191 animais são assassinados por segundo. Vou ver aqui agora. No Holocausto por dia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou recentemente dados alarmantes. Nos meses de julho, agosto e setembro, mais de 7,3 milhões de bovinos, 10,5 milhões de porcos e 1,5 bilhão de frangos foram assassinados para alimentar a cruel indústria da carne no Brasil. Isso só em um país. São mais de 200 no mundo todo. Os dados são divulgados a cada 3 meses pela organização e contabilizam os animais abatidos de forma legalizada no país. De acordo com a pesquisa, um boi, um porco e 189 aves são mortos por segundo. Agora está morrendo esse número para satisfazer o consumo de carne. Os dados contabilizam apenas os abates feitos de forma legalizada, ou seja, por empresas e criadores registrados, se considerarmos os abatedouros, sem considerarmos, né, os abatedouros ilegais. Anualmente, o número estimado de animais mortos para consumo humano é de 56 bilhões. Veja como é absurdo isso, como é surreal e insano essa sociedade. A sociedade humana, hoje em dia, no mundo todo, tem mais de 7 bilhões de pessoas. Mas para sustentar essas pessoas anualmente, né, mais de 56 bilhões de animais são mortos. Um número 5, 6 vezes maior, né, do que de habitantes humanos é morto, simplesmente satisfazer o paladar da carne, do sangue
da gordura que as pessoas tanto desejam. Sem contar os coletados para a pesca, pois tornam-se um número incontável. No Brasil, são mortos 5 bilhões de animais por ano. Quantas vezes maior é o número da população de brasileiros, né? São cerca de 200 milhões de brasileiros, 5 bilhões de animais são mortos por ano. E quanta carne o brasileiro consome? Em média, 14 milhões por dia. No mundo, a soma ultrapassa 153 milhões de animais abatidos por dia. Por que Mrigari, o caçador, é superior ao homem atual? Enquanto Mrigari, apesar de ter um nascimento muito baixo, caçava por uma questão de dharma, porque tinha aprendido com seu pai e era a única coisa que sabia fazer para sua subsistência, diferente das sociedades atuais que têm um farto suprimento de grãos, legumes, frutas, verduras e cereais, mas ainda sancionam matadouros simplesmente para o prazer egoísta do paladar. Mas ainda podemos estabelecer um paralelo entre o homem atual e o Mrigari através da crueldade. Rimsa. Enquanto Mrigari, Croda também, Mrigari não matava os animais de forma rápida, deixando-os sofrer. Nossa sociedade é tão cruel que mata milhares de animais inocentes todos os dias. Como tal crueldade, exaltada e expelida todos os dias, pode não voltar contra os membros desta mesma sociedade? Cada vez mais estamos nos tornando uma sociedade que mata por prazer. Por que o homem atual não se rende à pessoa santa? Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional, e tampouco alguém que tem inveja de mim. Apesar da crueldade que Mrigari demonstrara, esse ainda seguia algum tipo de dharma devido às suas circunstâncias. Mas assim que se encontrou com uma pessoa santa, demonstrou algum respeito e fé. Então, um dos pontos fundamentais nessa sociedade é o ateísmo. Um ego extremamente exaltado e uma rebeldia tóxica com qualquer tipo de controle e intervenção divina, né, que mexa, que roube o meu prazer dos sentidos, né, que atrapalhe o meu prazer dos sentidos. Se eu não posso desfrutar dos sentidos, a consequência é que eu fico irado. Isso é bem os sintomas da nossa sociedade atual. Outra questão é, Mrigari sabia se relacionar com uma pessoa santa. Ele soube. A nossa sociedade atual, ela não demonstra respeito, ela não tem fé, ela não sabe se relacionar com uma pessoa santa. Aí se você não sabe se relacionar com uma pessoa santa, com um representante de Deus, se você tem inveja da pessoa santa, isso é o mesmo que ter inveja de Deus. Se você tem inveja do representante, você tem inveja da pessoa original também. Nossa atual civilização, cada vez mais orgulhosa de suas conquistas materiais, vem se esquecendo de Deus. Em uma sociedade onde Deus está morto, tudo é permitido. Só que depois vem a conta. Devido à inveja de Deus e de seus representantes, o homem contemporâneo cada vez se torna mais cruel, mais irado, mais cheio de problemas, ansiedade, loucura, problemas mentais. E acaba o quê? Acaba se aproximando daquele estereótipo que supostamente superara há milhares de anos. Qual o estereótipo? O Homo sapiens, o homem das cavernas. O Homo sapiens saiu da caverna, não conseguiu subir a montanha e cada vez mais retorna à sua caverna. Deixa eu parar aqui. Já. Então esse é o fim de mais uma videoaula. Quem é mais elevado? O caçador ou o homem civilizado? Cada vez mais o homem civilizado, que quis tanto superar o homem primitivo da caverna, o iletrado, o estúpido,
cada vez mais, devido à sua suposta liberdade, não ter inteligência como utilizá-la, o homem civilizado atual está, ironicamente, cada vez mais se tornando aquilo que ele desejou superar, que é o homem primitivo, o homem das cavernas, o homem iletrado, selvagem. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!